A gestão financeira é o principal desafio da advocacia, mais até do que conquistar clientes. Porque é a gestão financeira que, na grande maioria das vezes, acaba quebrando, ou melhor, a falta de gestão financeira, que muitas das vezes acaba levando o escritório à falência. Na verdade, não só a advocacia. Diversos estudos aí de entidades empresariais, empreendedoras, mostram que os principais motivos de empresas quebrarem é sempre questões financeiras ou, de novo, a ausência de uma gestão financeira. Então, é por isso que nesse vídeo quero trazer alguns esclarecimentos importantes para você, de uma vez por todas, dar atenção na gestão financeira e conseguir ter mais sustentabilidade no seu escritório. Como eu estou dizendo aqui, né? É a realidade de muitos escritórios. Tem cliente, tem receita, está tendo faturamento, mas não tem lucro. Então aqui eu acabei de falar três termos que muita gente confunde, muitas vezes a gente até usam como sinônimos, né? Receita, faturamento e lucro, e são coisas bem diferentes. E por isso que é tão importante entender tudo isso, porque é justamente nessa confusão que o escritório acaba, né, sofrendo aí esses desafios e essas dificuldades financeiras. Então vamos entender melhor aqui o que isso acontece. Primeiro, esse momento que a gente está vivendo, né, o mundo está vivendo de transformação digital, onde traz muito mais complexidade para tudo que está acontecendo, deixa o mercado muito mais competitivo, sobretudo brasileiro, né, que é um dos maiores mercados de advocacia do mundo, já com próximo a 1,5 milhão de advogados ativos na ordem. E esse fenômeno da advocacia empreendedora, que hoje é de longe, o maior volume de advogados estão nessa, digamos, categoria de advocacia empreendedora, né? Eu falo isso porque isso em oposição à advocacia antiga, vai até a década de 80, talvez, 1980, década de 1980, ali a advocacia ainda era aquela questão das famílias tradicionais, né, de advogados que já estavam ali na segunda, terceira, quarta geração. Era basicamente aquilo que existia de advocacia há 40 anos atrás. E hoje isso mudou muito. Hoje a imensa maioria é de advogados que não são de famílias tradicionais ou de famílias abastadas, de alta classe, que, né, dominavam a advocacia. Hoje isso mudou muito. Então, o que isso acontece? Mais de cerca de 90, né, segundo os censos, censo do Conselho Federal da OAB, cerca de 90% dos advogados que estão em atuação são de pequenos escritórios ou, né, sociedade individual ou sociedade unipessoal. Então, isso acaba tendo um peso muito forte, porque é aquela história, né? A gente sai da faculdade sem aprender a gerenciar, sem aprender a administrar. E isso para todas as faculdades. Então, isso acaba pesando aqui para a advocacia, por isso é tão importante entender essas questões de gestão financeira. Então, e a advocacia ainda tem um diferencial que é talvez até mais problemático ainda do que outros setores, outros mercados, porque existe a questão de muitos escritórios trabalharem apenas no êxito, ou uma parcela de inicial, um honorário inicial, e aí uma parte no êxito, ou seja, e o êxito demora meses ou às vezes até anos. Então, é completamente diferente de uma empresa de serviços, qualquer outra empresa de serviços, que vende hoje, mas no máximo ela vai ter um faturamento ali dali a alguns dias, semanas, né? A advocacia pode levar meses para ter o primeiro recebimento. Então, isso torna tudo muito mais complexo na gestão financeira de um escritório. Então, é muito comum que o escritório acabe caindo neste ciclo vicioso, que é o quê? Olha, estou precisando, o meu caixa está baixo, vou lá e vou fazer uma campanha para trazer mais clientes. E aí consegue trazer mais clientes. Eu brinco que o escritório dá azar de conseguir trazer mais clientes numa campanha ali. Por quê?
Porque aí enche a banca de clientes, começa o quê? Não dá conta, não tem braço para fazer todo o trabalho que precisa ser feito, né? Petições, diligências, audiências, enfim. E aí, o que o escritório faz emergencialmente? Acaba contratando freelancer, ou peticionador, ou audiencista, ou estagiário, enfim. Era um gasto que não estava previsto. E aí, o que aconteceu? O escritório tinha, vamos imaginar aqui um gráfico de tempo e faturamento, o escritório tinha conseguido fazer um lucro, né? uma fonte de receita aqui. Só que, imediatamente, subiu também os custos, porque precisou fazer essas contratações inesperadas, essas contratações emergenciais. E aí o que aconteceu? Subindo o custo também, aquele lucro que estava começando a aparecer, ele encurtou. Aumentou a receita, aumentou o custo junto, o lucro achatou do mesmo jeito. Então, muitas vezes o escritório acaba ficando nesse ciclo vicioso aqui, que faz o quê? Só move o lucro de baixo para cima e para baixo, mas não aumenta o lucro, que é importante. E às vezes ainda corre o risco até de encurtar ainda mais do que o lucro que já era apertado. Então é muito delicada essa situação, justamente por, né, de novo, a situação de escritórios que só recebem no êxito. Mas vamos lá, vamos falar de alguns conceitos aqui de gestão financeira que você precisa entender para ter essa saúde financeira no escritório. Como que a gente sai? Como que você vai sair deste ciclo? É justamente entendendo sobre gestão financeira. Não tem jeito, tem que entender. Primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre gestão financeira são alguns controles. É importante ter controles, né? Quem não tem controle, imagina quando você está dirigindo. Você está dirigindo uma estrada que você não conhece, você tem uma série de controles. Você tem um mapa ali do GPS, você tem o velocímetro que está mostrando sua velocidade, você tem uma série de controles ali do carro, quanto, né, o mostrador ali de gasolina, o contagiros. Você tem uma série de controles para saber se você está dirigindo bem e está indo para o lugar certo. Com uma empresa, com um escritório, é a mesma coisa. Se você não tem controles, voltando ali para a analogia do carro, é como se você estivesse dirigindo um carro ali acelerado rumo a um precipício, né? Então, precisa ter controles. Um controle muito importante é o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. E ele é muito utilizado para você apurar os lançamentos por competência. Ou seja, para o mês em que aquele lançamento financeiro vai ser efetivado. Que é diferente do DFC, que sim, né, o demonstrativo de fluxo de caixa, que significa o quê? O quanto está entrando e saindo de dinheiro no dia a dia. É exatamente o fluxo de caixa, tal qual uma loja. Tá? Então, qual que é a diferença entre os dois? Por que muita gente fala, mas eu tirei os dois relatórios, os dois controles e deu diferente? Lá no DRE está mostrando que eu tenho lucro, mas no meu DFC está mostrando que eu estou num prejuízo violento. E aí? O que aconteceu? Aqui é onde muitos gestores, muitos sócios, fazem aquela confusão que eu disse no início, de confundir ou tratar como sinônimos faturamento, receita e lucro. Por quê? Faturamento não é a mesma coisa que receita. Vamos trazer um exemplo prático aqui. Você acabou de fechar um contrato, vai receber ali, não é um contrato que você vai receber só no êxito, mas independente disso. O seu honorário foi de 10 mil. E na negociação, você fez ali em 5 parcelas de 2 mil. Qual que é a diferença aqui entre esses dois controles? Se você fechou esse contrato agora, hoje, você vai lançar no seu DRE que você teve um faturamento de 10 mil neste mês. Porém, no seu DFC, que é o dinheiro que entra e sai, você vai lançar 2 mil este mês, 2 mil no mês que vem,
2 mil no próximo, 2 mil no próximo, 2 mil no próximo. Ou seja, nos 5 meses, nos 4 meses subsequentes tirando o de hoje, que foi o inicial. Entendeu a diferença? Por quê? O DRE está contabilizando o mês que você faturou e o DFC está considerando o mês que entrou o dinheiro. Por isso que dá diferença. Então, tem muita gente que tem um faturamento, continuando aqui nesse exemplo, eu tive um faturamento de 10 mil. Opa, tenho 10 mil. Não, não tem 10 mil, você parcelou. Você tem 2 mil. E aí o indivíduo sai gastando como se tivesse 10 mil. Por isso dá esse problema. Então, vamos entender alguns outros conceitos importantes aqui. O que é a margem de contribuição? São as receitas menos os custos diretos, os custos diretamente envolvidos na prestação daquele serviço, que é diferente do lucro operacional. Veja bem, a margem não é a mesma coisa que o lucro. Na verdade, existem outras formas de calcular margem, tá? Essa aqui é uma mais genérica. O lucro operacional, aí a gente tem duas modalidades de lucro. O lucro operacional, onde você vai pegar todas as receitas e diminuir, subtrair os custos diretos e os custos indiretos. Então, os custos efetivamente naquela prestação de serviço e todos os custos indiretos que você tem ali com aluguel, energia, água, internet, enfim, os custos indiretos. Então, aqui você vai ter o lucro operacional, ou, como está se usando bastante esse termo, o lucro antes dos impostos. E aí a outra modalidade do lucro é exatamente o lucro líquido, quando a gente contabiliza, além daqueles dois custos anteriores, contabiliza também os impostos, comissões, enfim, tudo que é variável sobre cada negócio que foi fechado naquele mês. Então, este é o lucro líquido. Então, percebe que existe uma diferença, porque tem muita gente que também não considera os impostos na hora de contabilizar o lucro. E isso é uma grande enganação. Então, tem que tomar esse cuidado. Outro conceito importante, fazer a conciliação bancária, que é o quê? Comparar o DFC, lembra que eu falei que o DFC é o quanto entra e sai de dinheiro todo dia, com o extrato bancário. Ou os extratos, se o escritório tiver mais de uma conta. Lembrando que a conta tem que ser pessoa jurídica. Outro conceito importante, algumas dicas. Dicas para manter a saúde financeira, boas práticas para manter a saúde financeira do escritório. Ter monetização de curto prazo. O que é isso? É não ter somente produtos jurídicos que você recebe no êxito. Então, procura diversificar o seu portfólio de produtos jurídicos para ter produtos que tenham minimamente uma monetização inicial, mesmo que seja só para cobrir o fluxo de caixa, as despesas ali do fluxo de caixa. O que são isso? Pode ser uma TMP, embora tenha alguns estados aí que estão com dificuldade, a OAB está pegando no pé com TMP, mas pode ser algum honorário inicial, pode ser algum pequeno serviço prestado a parte da própria ação que vai ser patrocinada, alguma facilidade ali para emissão de documento, esse tipo de coisa. Então, procurar ter pequenos produtos de entrada, muitas vezes de valor baixo, mas que consigam ter uma monetização de curto prazo. Outra dica muito importante, ter organização. Isso é o básico da gestão, a função principal da gestão é ter organização, que é o quê? Fazer os lançamentos financeiros, apurar os lançamentos financeiros. Tudo que gastou, tudo que recebeu, até o cafezinho é importante, porque um cafezinho, 2 cafezinhos todo dia, já dá um valor significativo no fim do mês, principalmente se for cafezinho de Starbucks. Então, é importante fazer essa apuração. Mas eu não tenho um software jurídico, porque é muito... Tudo bem, faça em planilha. Tem muitas planilhas aí prontas, ou montar uma planilha dessa é muito fácil. Então, é importante ter essa organização financeira. Controlar custos. Tem
um sócio aí de uma grande empresa brasileira, ele fala que custos é igual unha e cabelo. Você tem que estar sempre cortando. Então, sempre acompanhar, porque custos eles vão subindo se você não tiver controle. É importante associar-se. É importante também diferenciar custos de investimento. Investimento é algo que você coloca um dinheiro que vai te trazer um retorno à frente, vai ter um ROI. E custo é aquilo que você tem no dia a dia, então tem que sempre estar de olho nisso e vai, né, se você tem aquela gestão financeira ali da parte da organização, isso vai estar acontecendo. Ter um plano financeiro. Isso é muito importante. O que é um plano financeiro? É algo a ser feito, de preferência, no início do ano. No início do ano, você costuma fazer um planejamento estratégico, quais são os seus objetivos do ano. Se você fez um planejamento estratégico, é muito importante já ter o plano financeiro associado a ele. Porque ele vai ser uma previsão do que pode acontecer ao longo do ano. Aí vem aquelas pessoas e falam: ah, mas eu não faço planejamento, eu não faço plano porque eu não sei prever o futuro. Não. Eu ouço muito isso, sabia? Mas planejamento não é prever o futuro. Planejamento é você estimar como você quer conduzir o futuro. Vai acontecer alguma mudança? Provavelmente. Mas se você tem um plano definido e acontece uma mudança um pouquinho para lá, você sabe para onde voltar. Agora, quando você não tem um plano, você vai embora e se perde. Então, por isso que é importante ter um plano, para fazendo ajustes ao longo do ano para manter o mais próximo possível perto do plano. E acompanhar indicadores. Se você montou um plano, você vai ter indicadores. O que são indicadores? São métricas específicas que você vai acompanhar para saber se você está naquele rumo que foi estabelecido, naquele rumo que foi planejado. Então, é importante acompanhar esses indicadores pelo menos uma vez por mês. E buscar sempre melhorar a produtividade. Se você acompanha meus vídeos aqui no canal, você já ouviu eu repetir diversas vezes isso, que produtividade está diretamente ligada com lucratividade. Quanto mais produtivo for o seu escritório, mais chances de ele ser lucrativo. E manter, aqui é um pouco mais difícil, né? Como eu falei agora há pouco, muitos dos escritórios são unipessoais, mas você tendo a possibilidade de ter um sócio estrategista, não só um sócio operacional, que muitos acabam sendo, é importante também para conseguir, um dos sócios conseguir fazer toda essa organização aqui que eu estou falando. Tá? Então, esse dilema que eu trouxe aqui é muito comum nos escritórios, que é o quê? Primeiro eu coloco o dinheiro para crescer ou eu vou crescendo o escritório para depois eu investir mais? Na verdade, isso é uma pergunta que muitos me fazem na consultoria e não tem uma resposta exata para isso, porque vai depender muito do quanto de dinheiro está envolvido aqui, da estrutura do seu escritório, do seu perfil mesmo para isso. Então, é importante você identificar qual dessas duas premissas é mais significativa para você. E a melhor ferramenta de gestão é sempre um software jurídico. Tá? Ah, eu não tenho condições de ter um software? Começa com uma planilha, melhora a sua condição financeira e busca um software, porque o software vai te trazer todo o financeiro diretamente conectado com os processos dos clientes. E aí fica uma gestão muito mais fácil de ser feita e muito mais organizada. E, enfim, como eu falei no início, a gestão financeira da advocacia é uma das coisas mais delicadas, justamente porque ela... aquela situação do escritório recebendo êxito, a situação de que, no modo geral, as empresas brasileiras têm uma dificuldade com o financeiro. Então, estou trazendo essas dicas aqui para você conseguir ter uma gestão financeira mais dedicada, né, com mais atenção e conseguir manter essa saúde financeira para o seu escritório. Boa sorte aí na sua gestão.